objetivo está muito próximo de ser alcançado. Está, realmente, mas estar próximo ainda não significa estar presente. Ainda falta um pequeno caminho, mas um caminho importante a percorrer. O jogo de hoje foi um jogo bastante complicado, muito difícil. Foi um jogo tenso, um jogo em alguns momentos nervoso. Eu não gosto muito de abordar a questão de arbitragem, mas hoje, especialmente, no meu ponto de vista, parte do nervosismo que aconteceu dentro de campo aconteceu pela condução do jogo, e isso acabou dificultando um pouco para todo mundo, para as duas equipes. Foi um jogo truncado, mas a gente conseguiu perseguir a vitória até o final. Saiu numa penalidade. Antes disso, tínhamos criado algumas boas chances, e depois disso também, para poder ampliar o placar e dar uma tranquilidade maior. Mas, de todo modo, o jogo acabou com um placar mínimo, mas importante, que nos dá os 3 pontos. Foi um jogo um pouco diferente, do que a gente está acostumado a fazer, mas quando da necessidade de se adaptar ao jogo, a gente conseguiu fazer bem. Roger, renovação de contrato, 2 anos mais à frente do Grêmio, e Clássico Grenal no domingo. Gostaria que você falasse sobre esses 2 fatos. Então, já faz pelo menos um mês que cada coletiva se toca nesse assunto, da minha renovação. Eu nunca tive dúvida com relação à minha permanência para o próximo ano. A questão da renovação era a questão dos pequenos ajustes naturais, normais de uma renovação contratual. Hoje, efetivamente, houve o registro, e eu fiquei muito feliz, por poder dar continuidade no trabalho iniciado esse ano, com perspectivas de um próximo ano com títulos, que é isso que vai me garantir depois a permanência no segundo ano desse contrato, poder fazer um bom trabalho no ano que vem e efetivamente transformar esse bom trabalho em conquista. E o Clássico é o segundo jogo, válido pelo segundo turno, do campeonato. No primeiro turno, todos nós sabemos como é que foi o jogo, e eu tenho certeza que o Internacional dá uma atenção muito especial a esse jogo, assim como a gente. O que eu espero desde já é que possa ser um grande jogo, bem jogado, e que esteja à altura, dos grandes clássicos disputados, pela dupla. Roger, bom, renovação de contrato, o pessoal confia tanto que até o contrato é mais longo do que o mandato do presidente. Mas não é isso. O Grêmio hoje, você falou que foi um jogo difícil, teve algumas dificuldades, e tem uma que tem saltado aos olhos, até pela tua tentativa de corrigir ou de criar uma nova realidade, que é a questão da definição de jogada. O Grêmio hoje teve lance que criou, e num jogo de dificuldades não pode desperdiçar. Isso é problema, é preocupação, seja para o Grenal de domingo, seja para o fim ainda desse campeonato, mas agora você já pode falar até com alguma propriedade, já visando a Libertadores ou o ano que vem. É uma preocupação que tu tens, seja com esses jogadores ou até, quem sabe, buscando alguém que tenha uma capacidade maior de definição? Não, definição a gente entende, tem um sentido bastante amplo, Definição é o acabamento da jogada. Ela pode ser 5 metros para o gol, ela pode ser de entrada da área, ela pode ser de fora da área, de cruzamento, rasteiro pelo alto, em entradas com tabelas, em infiltrações. O que é do nosso esquema é justamente a possibilidade da gente poder criar alternativas diferentes, não ter apenas uma variável que faz com que a gente chegue no gol. O que eu tenho fomentado aos nossos jogadores é que, com o nosso esquema, com o nosso modelo de jogo, a gente consegue envolver o adversário em algumas vezes e fazer com que ele se defenda perto do seu gol. Aí sim a gente tem que usar o chute de média distância, para surpreender o adversário, ou para até mesmo de um rebote a gente poder concluir a gol. Isso é trabalhado sistematicamente, mas a nossa característica é essa, de encontrar o melhor momento para finalizar. Por vezes eu prefiro que o jogador perca um segundo a mais, enquadre melhor o corpo, para poder definir melhor a jogada. A gente pode salientar um lance já no final do jogo, que o Luan entrou área dentro e desequilibrado, depois da primeira tentativa de chute, que chutar desequilibrado com seu colega
ao lado dando a opção de passe. Esse momento eu prefiro que perca um segundinho a mais, equilibre o corpo e adote uma postura de oferecer o passe para um jogador melhor posicionado do que outro. Então, não me preocupa, né? A gente procura sempre treinar e melhorar essa questão, né? Eu me recordo que lá atrás, né, quando a gente criava 10, 12, 14 situações de jogo, muitas vezes a gente, né, finalizava e o que se cobrava era eficiência. Vai mudando, isso é natural, né? Cria-se uma dificuldade, a gente soluciona, aparece outra, a gente procura solucionar e assim vai indo. Roger, você renovou o contrato hoje de tarde, o Grêmio ganhou, o primeiro Grenal foi daquela maneira que foi, 5-0 dentro da Arena, agora tem o Beira-Rio. Você que já viveu tanto essa experiência de clássicos aqui em Porto Alegre, o que representa chegar nesse momento onde tudo parece estar virando para o lado do Grêmio, de maneira positiva, né? E queria saber também se você, agora, acabou o jogo, foi para o vestiário, chegou a assistir alguns momentos do jogo do Internacional? Tu sempre fica, né, no vestiário, a TV ligada e a gente antenado do que está acontecendo na rodada. E o jogo internacional atrasou, né? Então, entrando no vestiário, depois que a gente faz o fechamento, dá uma olhada assim para ver como é que as coisas estão, né? Apenas observando. Mas o clássico, né, eles são extremamente motivantes, né? É muito gostoso você disputar um clássico, e o Clássico Grenal, que todo mundo que vem jogar no Rio Grande do Sul, né, entende que é um dos maiores clássicos do Brasil e do mundo, né, pela rivalidade. E a gente sabe que o resultado da forma como foi no primeiro turno, né, como eu disse, vai fazer e permitir que o Internacional queira, além de ganhar, né, poder desfazer talvez a imagem, né, da derrota que ficou no primeiro turno. Mas para a gente é um jogo importante. A gente, como eu frisei na primeira resposta, a gente ainda não classificou, e a gente precisa desses pontos do clássico. Roger, o Grêmio está muito próximo, está virtualmente classificado para a Libertadores e muito próximo também de atingir a vaga direta. Já o Inter precisa de 100% de aproveitamento. Você acha que o teu time pode chegar um pouco mais tranquilo no Clássico Grenal, colocando toda a responsabilidade para o lado do Inter, e serve também como motivação o fato de que, se o Grêmio empatar ou vencer, tira as chances do Inter de chegar à Libertadores da América? As nossas motivações, elas independem das motivações do Internacional. Nós temos os nossos objetivos, o Internacional tem os dele. Não tenha dúvida, essa vitória de hoje nos leva para o clássico mais tranquilo, mas extremamente motivado, né, porque é clássico, né, a atmosfera é diferente, né, e um resultado positivo no clássico aí sim nos daria condições de poder dizer que a gente está 100% classificado para a Libertadores do próximo ano, e dependendo do que aconteça na rodada, poder chegar no jogo contra o Atlético, né, numa condição de brigar pela segunda colocação. Então, os objetivos dentro da competição, né, cada um analisa os seus. Né, o nosso objetivo nesse momento, hoje nós demos um passo importante, né, e dependendo do que aconteça no clássico, nós podemos definitivamente alcançar a nossa meta. Roger, acompanhando o teu trabalho, ele é um trabalho bem transparente, né? Seja quando você se comunica com a imprensa e com a torcida, seja no trabalho que é realizado no dia a dia. E o Grêmio tem uma forma bem definida de jogar, mesmo que tenha algumas variações, tem uma forma definida de jogar. Claro, sabendo que o Clássico é uma partida relevante e também tem uma preparação especial, mas fora isso, é correto pensar que o Grêmio está pronto na forma de jogar para o Clássico, vai jogar da forma que vem atuando, ou por ser um Grenal, você de repente pensa numa estratégia específica? Não, sempre se pensa uma estratégia para o jogo, imaginando, né, como o adversário vem, né? Foi assim no jogo de hoje, né? Mas uma equipe de futebol, ela nunca está pronta. É um organismo vivo, está em constante modificação e aprimoramento. Mas, como você frisou bem, a gente tem uma maneira de jogar. Isso, para mim, é o mais importante. A gente tem uma identidade como equipe, e ela pode variar em alguns momentos pela característica do jogador, né, que a gente coloca em campo, por vezes características diferentes da mesma posição.
Então, o nosso jeito é esse. Infelizmente, a gente não consegue ter tudo, né? Você tem que focar em algumas coisas. O que a gente quer? Queremos ter a bola, né? Pô, mas a gente tem um ataque imóvel, a gente não vai ter bola pelo alto. Não dá para tentar ter tudo, né? Nós temos, por vezes, circulamos a bola esperando o melhor momento para finalizar. Ótimo, esse é o nosso princípio. Não dá para a gente querer ter uma outra situação que, por vezes, quando você deseja ter todos os princípios, você não consegue ter uma equipe, né, bem definida dentro de campo, que as pessoas olham e entendem, esse é o jeito dessa equipe jogar. Né? Para mim, o mais importante é isso. Mas a estratégia para o jogo, ela existe de um jogo para outro e muda, né? Porque, por vezes, a gente joga tentando atacar um setor do campo, uma característica de um setor, uma característica individual de determinado jogador. Então, isso a gente estuda e tenta levar para dentro de campo. Boa noite, Roger. O sorteio apontou o Ricardo Marques Ribeiro como árbitro do Clássico. Eu queria sua opinião sobre essa arbitragem. Eu acho que ele apitou 2 jogos nossos, eu acho. A gente estava olhando hoje e a gente espera que consiga e faça um grande trabalho e conduza bem o Clássico, né, que possa ser um jogo bastante jogado e que fique pouco tempo com a bola parada. É isso que eu desejo. Roger, por não ter perdido nenhum dos teus titulares, né, que estavam pendurados, tu acha que o Grêmio chega um pouco mais inteiro para o Grenal? E também queria que tu fizesse uma avaliação sobre a atuação do Ramiro hoje. Eu sei que eu chego com todos os meus jogadores. Isso é bom, é ótimo para a gente. Se a gente vai chegar melhor que o nosso adversário, só o jogo vai poder dizer. Em relação ao Ramiro, vi ele com muito entusiasmo dentro do campo. Tem uma taxa de trabalho incrível e tem um passe muito qualificado, parecido com o Michael, é um jogador que erra muito passe. Então, quando do primeiro passe errado dele, a gente até se surpreende, porque é um jogador que tem a facilidade muito de enxergar o jogo. O que eu vou ter que pegar um pouquinho o gigante ali é dar uma adestradinha nele, que pelo ímpeto e pela sua intensidade, por vezes ele quer correr o campo todo. Não precisa, vai cansar. Se posiciona, arranja um lugarzinho para jogar e espera a bola chegar. Então, mas acho que foi muito bem. Eu deixei até o final, depois ainda passei um pouquinho para frente da linha ali, porque eu vi que ele estava querendo correr ainda. Mas eu gostei do jogo, me dá uma dinâmica importante no jogo.